Glória a Deus, aleluia. Podem se assentar. Deus é bom. Glória a Deus. Aleluia. Tema de hoje que Deus colocou no meu coração. Deus continua o mesmo. Deus continua o mesmo. Aleluia. E eu estava refletindo nessa mensagem, já há um tempo. E veio à minha mente algumas situações, o que nós estamos vivendo. Algum tempo que as pessoas estão tentando, algumas pessoas têm tentado deturpar a palavra do Senhor. Algumas pessoas estão tentando fazer com que a palavra do Senhor perca a sua validade. Como? Com as suas atitudes, com as suas falas. Tem muitos, vamos dizer assim, artistas, influenciadores que estão querendo viver a sua vida, mas para viver a sua vida, eles têm que fazer algo para que aquela situação que eles estão vivendo se torne válido. E o que eles estão fazendo? Falando ou tentando fazer com que a palavra do Senhor perca o seu valor, ou até mesmo tentando fazer com que Deus perca o seu valor. Como? Querendo falar que Deus aceita tudo, e Deus não aceita tudo. Deus é santo. Sede santos, como eu sou santo. É uma ordenança. E tem muita gente que tem tentado se colocar no lugar de Deus. Se nós pararmos para pensar, quantas vezes nós mesmos, já não fizemos isso? Como, Jackson? Como nós já fizemos isso? Quando nós não amamos e julgamos. Quando nós não amamos e julgamos, nós se tornamos um juiz. E o único juiz é Deus. Somente Ele tem o poder para julgar. Nosso papel é orar. Orar. Algo que me chama muita atenção na Bíblia e outras literaturas que já li lá, Os Heróis da Fé, ali o último livro. Estou lendo agora um livro chamado Em Busca de Deus. E o principal papel é a oração. A oração tem uma parte fundamental na nossa vida. Sem a oração, nós não conseguimos fazer muita coisa não, irmãos. Não conseguimos ir para frente, não. Por mais que a gente possa pensar, mas eu estudei ali 5 anos, mais um ano de pós, mais um ano, não sei quantos de curso, não adianta nada. Se Deus não estiver no meio, não adianta nada. Porque Deus, Ele continua o mesmo. Deus, Ele é imutável, não tem sombra de variação. Assim como diz em Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz assim: toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus sempre será Deus. Não tem como as pessoas quererem fazer com que Deus se amolde ao nosso padrão. Não, nós temos que se moldar e ser perfeitos para Deus. Não tem como eu viver a minha vida e querer que Deus aceite da maneira que eu estou, não. Eu tenho que mudar. Eu tenho que ter esse processo de mudança para o nosso Senhor Jesus. Não existe eu ia até colocar o update de Deus. Não existe atualização, não existe. Deus é o mesmo. É o mesmo. O que muda as pessoas? Lá no passado, Deus. Passou a época, Deus. Atualmente, Deus. Passará, nós passaremos, Deus continuará o mesmo. Ele continua o mesmo Deus. Ele é o nosso Deus. O Deus que curava no passado, Ele cura hoje. O Deus que falava no passado, fala hoje. O Deus que protegia no passado, protege hoje. O Deus que guardava o povo que saiu do Egito, estava no deserto, é o mesmo Deus que guarda a sua vida quando sai de sua casa e você vai para o trabalho. É o mesmo Deus. Ele continua o mesmo. O que muda? As pessoas e as atitudes. As pessoas eram as mesmas. A época era relacionada àquela situação. Hoje são outras pessoas, outras situações. Mas o Deus permanece o mesmo. O que tem que fazer? É Deus que tem que mudar e fazer com que eu siga a minha vontade? Não. Deus é o mesmo. Eu tenho que fazer com que os meus passos, aquilo que eu tenho feito, seja de acordo com a vontade de Deus.
Não tem como ser diferente. Eu quero citar 3 exemplos aqui, de 3 homens que passaram, que vieram aqui, nós temos na Bíblia, Adão, Noé e Abraão. Adão, ele não cumpriu a ordenança do Senhor, não cumpriu. Noé cumpriu na sua totalidade. E Abraão, parcialmente. Como assim parcialmente? Vamos ver aqui. Adão, ele estava com Deus, mas pela desobediência dele, ele foi expulso do jardim do Éden, ele não cumpriu a ordem de Deus. Qual foi a ordenança de Deus? Aqui no telão, Gênesis capítulo 2, versículo 16, 17, diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Adão, ele não cumpriu. Aí pode ser muitas pessoas falar, mas foi culpa da Eva. Que Eva foi fazer um negócio desse? Não, não foi culpa da Eva não, meus irmãos, foi culpa do homem mesmo. Eu até deixei marcado aqui na minha Bíblia, para nós vermos aqui, rapidamente, em Gênesis capítulo, não precisa abrir, Gênesis capítulo 3, versículo 2 e 3, ele fala assim: respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Beleza, ela acertou. Nem toque nele, isso Deus não tinha falado, do contrário vocês morrerão. Mas como que Eva sabia disso? Alguém tinha que ter falado para ela. E quem foi que orientou Eva? Adão. Vamos dizer assim, uma parte de treinamento, quando você treina uma pessoa para fazer algo e ela não executa bem aquela tarefa, quer dizer que a pessoa que a treinou, não treinou adequadamente. E a mesma coisa aconteceu com Adão, ele não falou corretamente para Eva, a ponto dela entender que ela não poderia comer do fruto. Ela poderia tocar, ela poderia cheirar, mas ela não poderia comer. Só vendo aqui que a orientação, o treinamento foi falho lá no passado, lá em Adão. Então, o primeiro homem, ele não cumpriu a ordenança do Senhor Jesus. O segundo que cumpriu na sua totalidade, Noé. Ele cumpriu totalmente aquilo que o Senhor pediu, que o Senhor ordenou a ele. O Senhor falou para Noé, para que Noé fizesse uma arca de madeira de cipreste, que dividisse em compartimentos de piche por dentro e por fora. E Noé fez, mas numa época em que se pensava se ser loucura, como assim que vai chover? Não cai nem um orvalho para molhar as roupas do varal, como que vai chover assim? O Noé está malucão, como pode? Mas ele cumpriu o que o Senhor mandou. Muitas das vezes nós temos que obedecer à voz de Deus, temos que obedecer sim. Às vezes você pensa, não, mas será mesmo que é Deus que está falando? Não sei não, viu? Um adendo rapidinho. Eu não ia dar adendo, mas não tem como. A Isabela estava na UTI. Uma tia ligou para minha mãe e falou, fala para o Jackson lá e ungir a Isabela, vai lá e unge ela. Uma tia falou. Aí demorou algum tempo, uma outra tia falou para minha mãe, não, fala para o Jackson ir lá e ungir a Isabela. Aí o que o Jackson fez? Não custa nada. Eu estou indo no hospital, eu tenho acesso à UTI, eu vou lá, pego lá o óleo da unção e unjo a Isabela. Não tem. O que vai me impedir de fazer isso? Nada. Eu fui lá na primeira vez, coloquei o óleo, orei pela Isabela, aí eu achei que não foi muito bem, o óleo acho que não ficou muito, eu fui lá, peguei de novo, ungi ela, aí demorou muito tempo, com a ajuda dos irmãos em oração, isso é importante, a oração de todos nós, e logo mais a Isabela saiu. Mas por que foi que alguém falou? Não, às vezes nós temos que ouvir, estar atento. Nem sempre nós vamos receber essa mensagem assim, o Senhor falar ao nosso ouvido, Ele pode usar alguém para falar para você, Deus está falando, vai lá e faça isso. E muitas vezes nós ficamos com dúvida. É normal, é natural ficar com dúvida. É normal, mas nós temos que clamar ao Senhor, falar, Senhor, é isso mesmo? Eu vou fazer isso? Pai, no seu nome, pelo seu nome, na tua palavra eu vou fazer isso, e que aconteça conforme o Senhor está falando para mim. E o Senhor, Ele vai fazer, porque o nosso Deus, Ele é o mesmo, Ele continua o mesmo, Ele age, igreja, Ele é o mesmo Deus poderoso, é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele é o mesmo Deus. Aleluias, Noé cumpriu as ordenanças dadas por Deus. Temos Abraão, outro homem que ele cumpriu
ali não foi plenamente, né? Ele cumpriu parcialmente. Como assim ele cumpriu parcialmente? Um homem que estava ali, nós somos descendências de Abraão, como que ele cumpriu parcialmente? Esse Jackson está ficando, não sei, viu? Vamos lá, aqui no telão, Gênesis capítulo 12, 1, ele fala assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. O Senhor falou para quem? Para Abraão: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, vá para um lugar que eu lhe mostrarei. O que Abraão faz? Verso 2. Partiu Abraão, verso 4 na verdade, não é 2, é 4. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Era para Ló ter ido? A palavra foi para quem? Para Abraão. Mas Ló foi. Pela situação do seu sobrinho, Abraão passou por algumas situações que não precisava ter passado. E assim acontece com nossas vidas a cada dia. Deus fala conosco alguma coisa, você vai falar para um amigo, aí esse amigo cai junto com você, mas não é para o seu amigo ir com você. Não era lá para o seu irmão ir com você, a palavra foi para você, não foi para ele. Então vai e faça aquilo que o Senhor está mandando que você deva fazer. Siga as ordenanças do Senhor Jesus. O mesmo Deus que estava com Adão lá no início, ali no Jardim do Éden, que estava com Noé ali também, que estava com Abraão, Ele está conosco aqui nesse lugar, aqui na igreja, Ele está conosco a cada dia. A palavra dEle é fiel e verdadeira. Em Mateus 28, 20, Ele fala que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, e Ele cumpre a palavra dEle. Não adianta nós queremos fazer com que, Deus, eu só tenho isso que está me atrapalhando, deixa eu levar, deixa eu subir com essa carguinha aqui, Pai, desse pezinho aqui. Não vai dar certo, não. Temos que nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Temos que nos livrar. Eu não consigo, peça ajuda a Deus, Ele vai ajudar você, vai me ajudar, a gente vai vencer. A nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra os principados e as potestades da maldade. Mas eu não vou estudar, nós não vamos estudar sobre Abraão, nem sobre Noé, nem sobre Adão. Vamos falar sobre um homem que ele passou nessa terra, e ele teve muitos males, muitos problemas na vida dele, e ele tinha muitos questionamentos ao Senhor. Ele questionava muito a Deus o porquê que ele sofria aquela situação, o porquê que ele estava daquela maneira. Ele tinha um embate direto com Deus. E muitas das vezes nós encontramos numa situação, não posso dizer igual a este homem, mas nós podemos ter os mesmos embates com Deus, falando: por que não acontece isso na minha vida, Senhor? O que está acontecendo? O Senhor não ouve a minha oração? O Senhor não me ama? Eu quero ler com os irmãos aqui uma passagem que está em Jó, capítulo 40. Jó, capítulo 40. Verso do 8 ao 14. Nós vamos pensar um pouco aqui sobre o que Deus ele fala para Jó. Vamos refletir quais são as palavras que o Senhor diz diretamente para Jó. Jó capítulo 40, verso 8 ao 14, vamos lá. Verso 8 fala assim: você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? O seu braço é como o de Deus, e a sua voz pode trovejar como a dele? Adorne-se então de esplendor e glória, e vista-se de majestade e honra. Derrame a fúria da sua ira, olhe para o touro orgulhoso e lance-o por terra. Olhe para o touro orgulhoso e humilhe-o, esmague os ímpios onde estiverem. Enterre-os todos juntos no pó e encubra os rostos deles no túmulo. Então admitirei que a sua mão direita pode salvar você. Somente até aqui. Aqui é Deus falando diretamente para Jó. Porque Jó ele estava passando por alguns problemas na vida dele, que ele fala que Deus que colocou esse mal na vida dele, mas não foi Deus.
Jó ele não tinha esse relacionamento ainda íntimo com Deus. Lá em Jó, capítulo 2, no verso 10, não precisa abrir, fala assim: ele respondeu para a mulher dele: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Mas não foi Deus que estava fazendo o mal para ele. Aqui no contexto dessa história, fala que o diabo ele estava rodeando a terra e passeando por ela. E o Senhor fala para Satanás: você viu meu servo Jó, o homem íntegro? Mas aí o diabo fala também, o Senhor fica protegendo ele, ao redor dele tem uma cerca de proteção. Tira aí a cerca de proteção, que eu quero ver. Aí o Senhor, tá bem, vou tirar, e você pode, só não toque na vida dele, mas pode ir lá e tocar. E o diabo começou a agir, começou a lutar contra a vida de Jó. Mas há uma coisa importante nessa história, é que Deus, ele nunca abandonou Jó. Ele nunca abandonou Jó, ele estava ali com ele todos os dias, todo momento, todo instante, toda a aflição. O Senhor estava ali ao lado de Jó, com ele. E ele também está conosco todos os dias, por mais que a gente pense, essa luta é muito difícil, mas ele está conosco, ele está nos orientando, ele está nos protegendo, ele está nos livrando. Nada vai nos atingir, porque o Senhor, ele tem colocado uma cerca de proteção à nossa volta, ele está conosco todo dia. É o nosso Deus poderoso. Aí Jó fala assim no capítulo 3, versículo 25, que o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Jó tinha algo ali em haver. Ele era um homem justo, um homem íntegro, mas ele tinha alguma coisa que tinha que ser moldada. Nós também, às vezes tem alguma área na nossa vida que precisa ser ali moldada, precisa ser ali trabalhada. Nós precisamos falar: Senhor, olha para dentro de mim, tem algum caminho em mim que me afasta do Senhor? Por favor, Pai querido, me limpa, eu quero me aproximar cada vez mais de Ti. Isso é uma atitude nossa. Não adianta vir outras pessoas e falar para você se não tiver a atitude interna do coração. Nós temos que ter esse pensamento: meu Deus é santo, eu quero acessar a sala dos santos, eu tenho que estar limpo. Nós cantamos aquela música lá: oh, leva-me à sala do trono para te adorar. Como você vai entrar na sala do trono todo sujo? Não entra. Oh, leva-me na sala do trono, e o Senhor olha para você: mas meu amigo, suas vestes estão todas sujas. Primeiro se limpa. Limpa você, limpa a sua vida. Peça perdão pelos seus pecados. Se renova, uma veste nova, para que você possa entrar na sala do trono e adorar ao Senhor, porque o Senhor é santo. E nós temos que buscar a nossa santidade a cada dia. É fácil? Não é fácil. Todos os dias nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados. Todos os dias nós precisamos falar: Senhor Jesus, uma oração que eu sempre costumo fazer: aquilo que eu pensei, aquilo que eu falei, ou aquilo que eu agi, Pai, o Senhor venha perdoar. Aí igual o salmista Davi, porque o salmista Davi, ele fala: Senhor, perdoa pelos meus pecados intencionais e também perdoa para aqueles que eu desconheço. Porque muitas vezes nós fazemos alguma coisa para um irmão que nós desconhecemos e cometemos pecado, mas nós não sabemos. Por isso que nós temos que ter uma vida cada dia de entrega ao nosso Senhor. E se nós refletirmos esses questionamentos que Jó tinha no passado, nós podemos ver na nossa época atual que nós temos enfrentado muitos problemas, guerras, rumores de guerras, temos enfermidades que estão aí assolando o mundo, né? Agora essa nova enfermidade que está surgindo por aí, que está afetando algumas pessoas. E muitos podem pensar que Deus não está ouvindo, que Deus, o que está acontecendo? Deus não está ouvindo? Será que Deus, Ele não ouve a nossa oração? Mas não, Ele ouve sim a nossa oração. Ele sempre está conosco. Esse é o nosso Deus poderoso. Se nós dobrarmos o nosso joelho, em Mateus 6,6, Ele fala: se nós entrarmos no nosso quarto, fechar a porta, orar a Deus que nos vem em secreto, Ele vai responder a nossa oração. É o nosso Deus poderoso.
Em Jó capítulo 40, no 8, ele fala assim, o primeiro questionamento para Jó do Senhor: você vai pôr em dúvida a minha justiça? E é o que muito tem feito, colocando em xeque a justiça de Deus. Como pondo em xeque a justiça de Deus? Que tem muitos que pensam, cansei de ser crente, vou fazer o que eu tenho que fazer mesmo. Quando chegar no último momento, eu falo, Deus me perdoa, aí o Senhor me leva. Vai pensando nisso. Vai, né? Vai pensando nisso. Que às vezes não tem esse último suspiro, às vezes não tem esse último momento, não. Porque o Senhor Jesus, Ele pode voltar para nós hoje. E se nós não nos consertarmos, se nós não estivermos com a nossa veste limpa, nós não vamos estar com Ele. Nós vamos viver uma vida longe de Deus, longe do nosso Senhor Jesus. E muitos têm se questionado sobre a justiça do Senhor Jesus. Muitos querendo fazer com que o Senhor Jesus se amolde à vontade da pessoa. Mas como assim? Como assim Jesus vai me condenar? Não, Deus é amor, Deus é paz e amor, tudo beleza. E Jó, ele tinha esses questionamentos por causa da sua aflição, por causa que ele tinha perdido os seus filhos, por causa que ele tinha perdido os seus bens, ele estava ali vivendo uma vida sofrida, por causa da situação que ele estava passando. A ponto dele falar algo interessante em Jó capítulo 3, no versículo 10, ele fala assim, versículo 9: fiquem escuras suas estrelas matutinas, espere ele em vão, espere ele em vão, pela luz do sol, e não veja os primeiros raios da alvorada. Verso 10: pois não fechou as portas do ventre materno, para evitar que eu contemplasse males. 11: porque não morri ao nascer, e não pereci quando sair do ventre? Esse é um questionamento de Jó, que muitos questionamentos ultimamente são repetidos de uma forma diferente. Muitos perguntam, por que eu nasci? Viver uma vida desse jeito? Só dificuldade, luta atrás de luta, acaba uma luta, vem outra, pior do que aquela que eu já passei. Mas Deus, Ele conhece todas as coisas, o nosso Deus, Ele continua o mesmo, Ele cuida de nós. Ele cuida de nós, Ele não deixa o seu filho passar por necessidade, Ele não deixa você ser maltratado, não, Ele está com você a cada dia. Ele é o nosso Deus. Em Salmo 37, verso 28, fala assim: pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis, para sempre serão protegidos. Nós somos protegidos por Deus todos os dias nós somos protegidos por Ele. O segundo questionamento para Jó é: vai condenar-me para justificar-se? Você vai continuar me condenando para tentar se justificar? Para tentar falar que você é o certo e agora eu sou errado? Olha o que Deus está falando para Jó. Como pode? Imagine se Deus fala conosco. Como que ficaria? Fica estreito, né? É estreito. Deus falar, e aí que você está questionando? Eu não te dou comida, não te dou casa, não te dou vestimenta. O que você está pedindo? Me busque mais, me adore mais. Quando chega na hora do louvor, você fica no celular. Me busque mais, me adore mais. Deus, Ele não precisa. Algo bem interessante, que é algo que eu li no livro, que eu li agora de John Piper. Deus não precisa da nossa adoração. Ele é soberano. Ele tem os anjos que o adoram. A eternidade. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele não precisa, nós que precisamos de Deus a cada dia. Nós que precisamos falar: Senhor Jesus, santo é o Senhor. Eu sou pequeno, eu preciso de Ti. Senhor, venha ao meu favor, atende o meu clamor. É Ele que vai atender as nossas vidas. Nós que precisamos de Deus. Deus é soberano. Ele é soberano, Ele sabe de todas as coisas. Tudo está no controle da mão dEle. Nada foge do controle de Deus, nada, nada, nada. Hoje em dia tem crescido
iniquidade no mundo, tem crescido a maldade, por mais que nós tenhamos visto na televisão. Antigamente, quando nós víamos um cachorro morto, meu Deus, um cachorro morto ali, ficava um pavor. Hoje é uma pessoa, quando passa, ele tem alguém morto ali, não, eu vou dar a volta aqui, mas quem é? Não é meu parente, vou embora. É o amor de muitos que estão se esfriando, por quê? Por causa que aumentou a maldade, está aumentando a maldade no mundo estrondosamente, e que nós continuemos orando ao nosso Senhor Jesus, para que o amor que nós temos no nosso coração não venha se esfriar, que nós possamos a cada dia buscar a Ele, a cada dia, que nós possamos ser aquele que faz a diferença, aonde nós estivermos, nós fizermos a diferença. É Deus que coloca isso no nosso coração. A partir do momento que nós perdemos esse senso na nossa vida, de que o errado que é o certo, o mundo já vai acabar. Porque muitos acham que o aborto é o correto. Ah, não, é só uma criança. É só uma criança. Muitos acham que, não, eu não quero mais ser homem, eu vou ser outra pessoa. O que é isso? Deus me fez errado, mas será que Deus, acaso Ele erra? Será que Deus, quando Ele nos criou no ventre da nossa mãe, ali entreteceu no ventre da nossa mãe, será que Ele errou? De maneira nenhuma. Deus, Ele é soberano. O problema é que nós queremos fazer com que Deus venha atender o nosso jeito, da nossa maneira, como se nós fôssemos soberanos e Deus, Ele fosse o nosso servo, e não é. Nós temos que ter esse conhecimento. Deus, eu sirvo ao Senhor, eu faço a tua vontade, cumpra em mim o seu querer, não o meu querer, não é a minha vontade, é a oração no Pai Nosso, não seja a minha vontade, mas sim a sua vontade sobre a minha vida. E é o Senhor Jesus que tem que cumprir a cada dia a vontade dEle sobre nós. Por mais que nós questionemos muitas as coisas, muitos perderam, alguns perderam os bens, outros perderam os carros, outros perderam o emprego, mas nós não perdemos a nossa vida, a nossa saúde, e o Senhor tem nos conservado a cada dia. Deus tem nos protegido. Passou pandemia, está passando a pandemia, em nome de Jesus está passando, e nós temos conservado a nossa vida, o Senhor tem conservado a nossa vida, Ele tem nos protegido a cada dia. Vai passar essa varíola aí, e nós vamos continuar firmes no Senhor Jesus, porque é Ele que nos protege, a cada dia, Ele é o mesmo. E Hebreus 3:8 fala, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele é o mesmo Deus, é o nosso Deus. Em Salmo 116:5 fala assim, o Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo, quer dizer que o nosso Deus, Ele revela compaixão. Deuteronômio 32:4 fala, Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos, e Deus é fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é. Justo e reto Ele é. Por mais que eu possa andar pelo vale da sombra da morte, por mais que eu possa andar por uma situação que possa fazer que até que eu vá perecer, mas não, Deus está comigo ali ao meu lado, Ele está me protegendo, Ele está me livrando de todo dados inflamados de Satanás, Ele está ali me colocando a mão dEle sobre as nossas vidas, Ele está colocando como se fosse as asas dEle sobre nós, nos protegendo a cada dia. É o nosso Deus que está conosco. Se nós não tivermos essa consciência que nós estamos andando com aquele que pode fazer todas as coisas, nós vamos perecer, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É o nosso Deus poderoso, não podemos ficar parados não, Deus continua o mesmo, Ele é o nosso Deus. Nós podemos declarar igual Jó declarou assim, no Jó capítulo 19:25 fala, eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. O nosso Redentor, Ele vive, e Ele está aqui nessa noite, é o nosso Redentor poderoso. Não tem nada que o Senhor não possa fazer. Por mais que você tenha pedido, Deus amado, eu quero algo melhor, Deus vai te dar algo melhor. Eu quero uma casa, Ele vai te dar uma casa. Eu quero um emprego novo, Ele vai te dar um emprego novo, porque nosso Deus, Ele conhece todas as coisas, mas é no tempo dEle.
Não existe aí aquele evangelho do fast food, né? Algo rápido, eu quero uma solução rápida, eu quero um miojo, coloca 3 minutinhos, já está pronto. Não, não é assim. É um processo, nós temos que passar por um processo. Em Jó capítulo 42, 2 fala assim: eu sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluias, esse é o nosso Deus, Ele continua o mesmo, esse é o nosso Deus poderoso, Ele que conhece a nossa vida a cada dia, Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar, antes mesmo que a palavra chegue à nossa boca, Ele conhece inteiramente. Esse é o nosso Deus, que tem nos guardado e tem sido conosco a cada dia. Nós temos que tomar muito cuidado quando nós pensamos assim: nosso Deus é só amor, mas Ele é justiça. Meu Deus, Ele não vai deixar que eu vá para longe dEle, viver uma eternidade longe dEle, não. Lá em Naum, capítulo 1, versículo 3, eu já estou partindo para o final, ele fala assim: o Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Olha a grandeza do nosso Deus. Quando nós olhamos para o céu e vemos aquelas nuvens, nós imaginamos, as nuvens são a poeira dos pés do nosso Senhor. Quão grande é o nosso Deus, quão grande Ele é, e Ele não deixará impune o culpado. Ele julgará grandes e pequenos, hão de ser julgados. Mas nós, que conhecemos a verdade, e a verdade tem nos libertado a cada dia, nós vamos seguir para o alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluias, esse é o nosso Deus, que continua sendo o mesmo. Deus está sempre de braços abertos para nos salvar, Ele está sempre de braços abertos, falando: vem meu filho, vem como você está, mas não permaneça como você está, se transforme, renove, lave-se, me busque em primeiro lugar, porque o Senhor Jesus, Ele tem estado conosco todos os dias. O nosso Deus continua o mesmo. Deus reina soberano e majestoso sobre toda a eternidade. Nós somos ternos, mas Deus é eterno. Não há questionamento seu que Deus não possa responder ou já respondeu. Não há sofrimento que Deus não possa parar. Não há doença que Ele não possa curar. Não há autoridade nesta terra que o possa enfrentar. Quem é como o nosso Deus Jeová? Não há ninguém como o nosso Deus Jeová. Não há ninguém como o nosso Senhor. Muitos podem falar: o meu Deus é o A, é o B, é o C, eu coloco numa estante, eu coloco ali no meu carro, mas não. O nosso Deus nós carregamos, o lugar mais precioso, carregamos Ele dentro de nós. O nosso Deus poderoso anda dentro de nós. Esse é o nosso Deus santo, que onde nós estamos, Ele está ao nosso lado. Onde nós vamos, Ele está ao nosso lado. Por isso pense muito bem aonde você vai andar, porque o Senhor Jesus está contigo, Ele está com você. Em Apocalipse capítulo 1, no verso 8, ele fala assim: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. É o nosso Senhor Jesus. Em Isaías 48, 12, ele fala assim: escute-me, ó Jacó, Israel, a quem chamei, eu sou sempre o mesmo, sou o primeiro e eu sou o último. O nosso Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre é o mesmo, não precisa de atualização não. O nosso Deus, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece todo o nosso pensar, todo o nosso caminhar. É o nosso Deus que sonda os nossos corações. Quando nós clamamos, a palavra do Senhor diz que Ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra. Quão grande é o nosso poderoso Senhor. É o nosso Deus, é o nosso Deus, ao nosso Deus santo e poderoso. Aleluias, esse é o nosso Deus santo. Aleluias. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O quanto que você pode dizer ao seu Deus, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é santo, o quanto você o ama. É o nosso Deus. Eu passo ali pelaquela região ali do centro ali, vejo aquelas pessoas ali largadas,
alguns que perderam as suas famílias, outros que estão ali no vício das drogas, mas eles estão ali, mas Deus também ama eles, precisam do Senhor Jesus. O diabo, ele tem lutado contra as nossas vidas, ele tem feito algo para que nós desistamos do nosso caminho, que nós percamos o alvo, mas não, nós vamos continuar no alvo, nós vamos pegar a nossa coroa, nós vamos seguir rumo ao nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Aleluias, aleluias. Fique em pé, igreja, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Aleluias. Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem sido conosco a cada dia, ó Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque a sua mão poderosa tem estado conosco, Pai amado. O Senhor, Pai amado, que estava ali com Adão, Pai amado, andando no paraíso. O Senhor que estava com Noé, o Senhor que estava com Abraão. O Senhor está conosco aqui nesse lugar, Pai amado. O Senhor, Pai querido, é o Deus poderoso, Pai amado, que sonda os nossos corações, ó Pai querido, e faz todas as coisas conforme lhe apraz, ó Pai. Nós te louvamos e bendizemos em nome do Senhor Jesus, ó Pai querido. Venha encher, Pai querido, este lugar da Tua presença. Nós, ó Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos a Ti, Pai querido, venha sondar o nosso coração, venha, Deus amado, encher, Pai querido, sobre a nossa mente, ó Pai amado. Pai amado, se tiver alguma coisa, algo em nós que nos afasta da Tua presença, pedimos a Ti, Pai querido, limpa o nosso interior, lava as nossas vestes com o sangue do Cordeiro. Pai querido, o maior preço o Senhor já pagou por nós. Pai querido, o Senhor, Pai querido, sofreu naquela cruz. O Senhor, Deus amado, já nos tem, Deus amado, nos perdoado. O Senhor já nos salvou, ó Pai querido. Obrigado, Deus, pelo seu poderoso amor, pelo seu poder, Pai querido, que tem nos envolvido a cada dia. Pai querido, a cerca de proteção do Senhor está sobre nós. Pai querido, o inimigo pode até tentar, ele pode rugir até como um leão tentando nos tragar, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. É o Senhor dos exércitos, Rei dos reis, soberano, poderoso, bendito é o Senhor Jesus, ó Pai querido. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor, Pai querido, que é o nosso Deus, é também o Deus dos nossos filhos, é o Deus, Pai querido, dos nossos netos, bisnetos, é o Deus, Pai querido, da nossa geração. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai querido, és o nosso Deus soberano, és o nosso Deus, Pai querido, poderoso. Não existe nenhum outro igual ao Senhor, não existe Deus como o Senhor, não existe Deus como o Senhor, ó Pai querido. És o Senhor poderoso, Senhor Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Glórias a Ti, Deus. Glórias a Ti, Deus. Santo, 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 santo é o Teu nome, Deus.